Quarta leitura da Parashá de Emor, disse Hashem para Moshe o seguinte: fale para o povo de Israel, você vai falar para eles, Moadei Hashem, as festas de Deus, as datas fixas por Deus, que vocês vão chamar elas sagradas, essas são as minhas festas. Ou seja, façam as festas que o povo de Israel vão estar acostumados com ela. Por exemplo, você tem que às vezes colocar mais um Adar para poder fazer que o povo consiga chegar. Por exemplo, às vezes pessoas que estão morando longe, que já saíram do seu local para subir por Egla, para chegar em Pessa, para conseguir chegar no Beit HaMikdash e não conseguiram chegar. Então às vezes a gente aumenta o mês de Adar para eles chegarem. Ou seja, Deus quer que o povo tenha facilidade de cumprir as festas. 6 dias você vai fazer trabalho, será feito trabalho TAC, ou seja, Hashem que dá Abraham, a gente só faz a nossa parte, será feito. No 7º dia, Shabbat Shabbaton, é o conhecido Shabbat chamado sagrado, não pode fazer todo tipo de trabalho. Shabbat é para Deus cessar, Shabbat quer dizer cessar, parar de trabalhar em todas as suas habitações. Por que está falando do Shabbat aqui? Você vai começar a falar dos Hagim. A Torá já falou sobre o Shabbat várias vezes, para te ensinar que aquela pessoa que profana as festas, o Yom Tov, é considerada como se estivesse profanando o Shabbat. E aquela pessoa que ela cumpre o Yom Tov é considerado como ela cumpre o Shabbat. Aqui a gente vê a importância do Shabbat, que é usado como parâmetro. Então a Torá começa de novo. Essas são as festas de Deus, são chamadas sagradas que vocês vão chamar nos prazos corretos. Ele Moadei Hashem, ou seja, antes estava falando sobre a questão de aumentar o ano, aqui está falando sobre a questão de santificar o mês, saber a data certa do mês, quando vai ser o Rosh Chodesh, quando vai ser o dia primeiro, para poder fazer a conta do Yom Tov. Então no primeiro mês, no mês de Nissan, no 14 do mês de tardezinha, você vai fazer o Korban Pesach para Deus, ou seja, das 6 horas em diante, ou seja, depois do meio-dia, já é chamado de tardezinha, porque já começa a entardecer. Pesach para Deus é fazer o Korban, que o nome do Korban é Pesach, pela questão do polar e tudo isso. E no 15 do mês de Nissan é a festa das Matzot, a festa de Pesach para Deus. 7 dias vão comer Matzot, hoje em dia fora de Israel são 8 dias. No primeiro dia é Yom Tov, é chamado sagrado, não pode fazer todo tipo de trabalho. Vocês vão oferecer uma oferenda no fogo para Deus 7 dias. No 7º dia também Yom Tov, não pode ser feito trabalho. Fora de Israel, o 2º dia de Pesach e o 8º dia de Pesach também são Yom Tov. Vocês vão oferecer algo no fogo, ou seja, os musafim, aqueles sacrifícios a mais, estão explicados na Parashá de Pinchas. E por que aqui está falando isso? Para te ensinar que uma coisa não impede a outra. Se você não conseguir fazer todos os animais, se tiver só uma parte, você faz uma parte. Veikravtem e Shel Hashem, de qualquer maneira, ou seja, se não tiver bois, faça cordeiros, se não tiver cordeiros, faça bois, outra vez ovelhas, o que você tiver vai valer, se não tiver tudo como Deus pediu no Musaf, que é tanto desse, tanto daquele, se não tiver um, traga o outro de qualquer maneira. Por isso que a Torá repete aqui esse assunto, mas que está explicado em outro lugar. 7 dias, toda vez que se fala Shiv'at, quer dizer um substantivo, um grupo de 7, uma semana de dias. É assim, Shmonat, Sheshet, Hameshet, não é 3 e sim um trio de dias, um grupo, Shloshet, no caso, um trio de dias. Melechet Avodah, trabalhos, ou seja, mesmo para trabalhos que são importantes para vocês, que são necessários, não pode fazer. Mesmo que você vai perder dinheiro deixando de fazer. Né? Como, por exemplo, aquela coisa que vai se perder porque você não fez nenhum Tov. Assim, eu entendo do Durat Kohanim, porque faz uma dedução do Chol HaMoed. No Chol HaMoed é permitido fazer Melechet Avodah, ou seja, no Chol HaMoed, dos dias intermediários, é permitido fazer aquilo que eu vou perder dinheiro se não fizer. Disse Hashem para Moshe o seguinte: fala para o povo de Israel, você vai falar para eles, quando chegarem na terra que eu vou dar para vocês, ou seja, a terra de Israel, vocês vão colher a colheita dessa terra, a colheita dela, vocês vão trazer Omer, que é uma quantidade do início da colheita de vocês, para o Kohen. Reshit Ketzichem, o início da colheita, ou seja, a primeira coisa que tem que colher tem que ser oferecida como Korban Omer. Quanto que é um Omer? É 1/10 de Eifá, que é mais ou menos equivalente a 1,666 kg. Assim era o nome da medida Omer. Quando o escrito vai a modo Baomer, mediram no Omer, que era a medida, como se fosse 1 litro, 1 quilo hoje em dia. No caso, o Omer é uma medida equivalente a 1,666. E ele vai movimentar esse homem perante Deus para a vontade de vocês, para ser aceito para vocês no dia após o Yom Tov de Pesach, é expressado na Torá como Shabbat, mas citando do Yom Tov de Pesach, o Kohen vai movimentar como consagrar para Deus. Verrenif, quando usa a palavra renif, tnufá, quer dizer que ele movimenta, vai e volta, sobe e desce. Molicho mevi, por quê? Para tirar ventos ruins, e sobe e desce para tirar chuvas ruins, parar chuvas ruins. Então faz movimentação assim para frente e para trás,
tem a ver com tirar um vento ruim, um vento que pode atrapalhar a plantação, e para cima e para baixo tem a ver com uma chuva que pode ser ruim. Para ser aceito para vocês, ou seja, se vocês fizerem da maneira como a lei manda, vai ser algo aceito, vai ser algo bom para vocês. No dia após o Shabat, quer dizer no dia após o Yom Tov, primeiro de Pesach. Porque se fosse falar de Shabat, a Torá não está especificando qual é. Então, como está falando de Pesach até agora, fala após o dia que você cessa, que você para de trabalhar, você vai fazer o Corban do homem, ou seja, depois do Yom Tov de Pesach. Se fosse o Shabat comum, a Torá não especificou qual é, então obrigatoriamente está se tratando do Yom Tov de Pesach. O que vocês vão fazer no dia que vocês vão movimentar essa quantidade de homer, que no caso era de cevada, juntos vão oferecer um keves, um cordeiro íntegro sem nenhum defeito, de 1 ano como olá para Deus queimar totalmente. Isso é obrigação junto com o Corban Homer. E a oferenda de trigo, que é feita junto com o sacrifício, 2 estronim de sêmola, que é o trigo mais refinado, misturado com azeite, oferenda de fogo para Deus, um cheiro prazeroso, e é derramado o vinho, 1 revi'it de hin, 1/4 de hin, é derramado de vinho no altar. Minchato, ou seja, a minchá ligada ao vinho, que sempre era junto, tinha um animal, tinha o vinho que era derramado no altar e tinha a minchá, a oferenda de trigo com azeite. Shnei estronim, 2 saron, é dobrado, em geral era 1 saron. E por mais que era 2 saron em vez de 1, era só 1 revit, 1/4 de hin, que é uma quantidade de vinho. Por mais que o trigo era dobrado, o vinho era o mesmo. E pão, ou grãos torrados, ou carmelo, grãos verdes, vocês não podem comer até a essência desse dia, ou seja, até chegar esse dia, até vocês levarem o Corban de Deus, esse Corban de cevada, e fazer todo esse processo. Isso é uma regra eterna para todas as gerações, em todas as suas habitações, mesmo fora de Israel. De acordo com algumas opiniões, tem uma grande discussão aqui. Vekali. O que seria cali? O trigo que é feito do carmelo, do grão que ainda está verde, ainda está mole, que secam ele no forno, porque ele não está ainda seco naturalmente. Carmelos são clayot, que são tostadas, né, os grãos maiores. Todas as suas habitações, aqui tem uma discussão do Shahamim, tem gente que deduz daqui que essa lei do Hadash, ou seja, que é proibido pegar da colheita nova, usar, consumir, enquanto não fizer o Corban do Homer no dia após Pesach, após o primeiro Yom Tov de Pesach, essa lei tem também fora de Israel, você fala de todas as suas habitações. Tem gente que fala que não, que vem te ensinar que essa lei só foi do Hadash, depois que já herdaram e moraram na terra de Israel, dividiram, e aí sim que teve essa lei. Por isso fala Moshvotechem, só depois que você está sentado tranquilamente. Vocês vão cantar para vocês do dia depois do Yom Tov de Pesach, ou seja, a partir do segundo dia de Pesach, do dia que vocês vão levar esse Homer que foi movimentado para Deus, vocês vão contar 7 semanas completas, que é o famoso Sefirat HaOmer, contagem do Homer. Como a gente falou, Mahorat Shabbat quer dizer o dia após Yom Tov. Completas, daqui a gente aprende que começa a contar do início da noite, que a gente sabe que no judaísmo o dia começa pela noite, então se não começasse na noite, não seria completas. A contagem do Homer é feita na noite. Até depois do final da 7ª semana, se vão contar 50 dias, vão oferecer uma oferenda da colheita nova para Deus. Shabbat Shevit, né? No caso não é o Shabbat, sim a semana. Shabbat aqui é a 7ª semana. Até depois, e não incluindo, ou seja, não é 50 dias, são 49 dias de contagem, até os 50, sem chegar nos 50. Mas no dia 50, o que vocês vão fazer? Vão fazer o Corban, que é o Corban de Shavuot. De acordo com o literal Falorash, a gente teria que trocar um pouco a ordem dos versículos e ficaria assim, até depois da 7ª semana, que é o dia Hamishim, vocês vão contar, até também sem incluir o dia 50. Mas ele explica o versículo, né, colocando a palavra Hamishim antes do Tisperu. Até depois da 7ª semana, que é o dia 50, vocês vão contar, até sem incluir, contem 49 dias. Isso seria a explicação pelo literal de Zurash. Mincha Hadashah, uma oferenda nova, ou seja, é a primeira oferenda que é feita de trigo, que é trazida da colheita nova. Ah, mas teve o Corban do Homer, que foi feito antes, mas no caso do Homer não era igual a Mincha comum, que a Mincha comum era de trigo e o Corban do Homer é de cevada. Das suas habitações, vocês vão trazer um pão que vai ser movimentado, vai ser oferecido para Deus, 2 pães, 2 esronim, feito de sêmola, que é o trigo mais refinado. Hametz tafenos, deve assar, hametz, deve fermentar, diferente da maioria dos sacrifícios do tempo que não era fermentado, não chegava a ser hametz. Bikurim, as primícias para Deus. Mimosh votechem, das habitações, e não de fora da terra de Israel, tem que ser de Israel.
Lechem tenufá, ou seja, um pão que vai ser doado, vai ser reservado para Deus. Muram, enaltecido para Deus. E é ao primeiro minchá, como a gente falou. Bikurim, a primeira primícia de todos os outros minchá, todos os outros menachot, oferendas de trigo. Inclusive, da minchá de Kenaot, que é o caso da mulher sotá, que vem de cevada, não pode ser feita da colheita nova antes que foi feito os tealechem, os 2 pães em Shavuot. E junto com esses pães, vocês vão fazer 7 cordeiros completos de 1 ano e um bezerro, filho do gado, e 2 carneiros, como olá para Deus, junto com as suas minchá, oferenda de trigo, niskeem, que é o vinho que é um oferecido para Deus, um cheiro prazeroso para Hashem. Alalechem, por causa do pão, ou seja, uma obrigação junto com esses 2 pães. Minchatam e niskeem, como a lei que está explicada em todo animal, sempre existe uma lei, uma regra. A lei é 3 esronim, que é uma quantidade de trigo para um bezerro, 2 esronim para um corneiro e 1 isaron para um cordeiro. Essa é a minchá. E qual é a lei de vinho? Então é metade de um hin, que é uma quantidade de líquido para um bezerro, 1/3 de hin para o carneiro e 1/4 de hin para o cordeiro. Vocês vão fazer um cabrito de ratat e 2 cordeiros de 1 ano como shelamim, além daqueles outros que são olá, que são queimados totalmente. Vocês vão fazer serizim um cabrito. Será que os 7 kevassim e o cabrito que estão falando aqui são os mesmos 7 cordeiros e cabritos que foram falados no Rumash de Bamidbar? Então, quando a gente vê a conta do bezerro e do carneiro, a gente vê que não são outros. Ou seja, existem os musafim, os sacrifícios especiais do Yom Tov de Shavuot, e existem os sacrifícios do pão, são 2 sacrifícios à parte. E o Cohen vai movimentar eles sobre o pão da primícia. Esse é o primeiro pão que é oferecido para Deus, além das 2 cordeiros, Kodesh, vão sagrados para Hashem, para o Cohen. Do que está se tratando aqui? Ou seja, o animal vivo vão ter que ser movimentado, uma coisa diferente. Vai pegar os 2 cordeiros e vai mexer eles. Sagrados Yu, ou seja, já que o shlamim de uma pessoa comum, a gente sabe que tem nível de Kodashim Kalim, que é o nível abaixo de Korban, aqui o shlamim, que é do tzibur, do público, tem o mesmo nível de Kodesh Kodashim, do grupo de sacrifícios mais sagrados. Vocês vão chamar, na essência desse dia, Mikra Kodesh, chamado sagrado, seja Yom Tov, não pode fazer trabalho, é uma regra eterna em todas as habitações, para todas as gerações, que é Yom Tov de Shavuot. E quando vocês forem colher a colheita de vocês, você não deve acabar com a colheita. Deixe um canto do campo para os pobres, também o leca, daquele que cai, você não deve pegar. Deixe ele para o pobre, para o forasteiro, eu sou o Deus de vocês. Essa lei já foi falada aqui na Torá, repete para falar 2 transgressões se a pessoa não faz isso. Falou Rabi Avdimi, filho de Rabi Yosef, por que a Torá coloca essa ideia de deixar o presente para os pobres no campo no meio das festas? Pensa Shavuot antes disso, aí fala sobre isso e depois vai falar sobre o Shana Yom Kippur e Sukkot, para te ensinar que aquela pessoa que ela dá os presentes para os pobres, o que cai, o que ela esquece, shrichá, o peá, aquele canto que fica para o pobre, consideram para ele como se tivesse construído o Beit HaMikdash e feito o korbanot dentro dele. Tazov, você vai largar, você já deixa eles pegarem, não ajude, porque não vai ajudar um, ajudar o outro, largue e deixa que eles pegam. Eu sou Hashem, fiel para pagar recompensa pelo teu esforço para fazer as mitzvot.